Sentei-me no meu carro em frente à escola por 10 minutos, olhando para a pilha de ensaios não corrigidos no banco do passageiro. 28 anos e ainda encontrando manchas de tinta vermelha nos meus dedos no final de todas as terças-feiras. O motor fazia barulho enquanto esfriava, acompanhando o ritmo dos meus batimentos cardíacos exaustos. A voz de Jessica ecoava na minha cabeça desde a nossa ligação telefônica, 20 minutos atrás. Precisas de apresentar outra queixa, Hannah. Ele apareceu novamente. Ela estava certa. Ryan tinha aparecido no estacionamento ontem à tarde, encostado ao seu Honda prateado, com aquela expressão que sempre usava quando achava que estava a ser charmoso. A ordem de restrição não significava nada para ele. 6 meses depois de eu ter terminado a nossa relação, ele ainda não conseguia aceitar que eu não o queria perto de mim. A polícia tinha sido compreensiva nas 3 primeiras vezes que liguei. Na quinta violação, pude ouvir o cansaço nas vozes deles. Eles passavam de carro, ele desaparecia e o ciclo se repetia. Peguei minha bolsa e as redações, trancando o carro atrás de mim. O vento de novembro cortava minha jaqueta fina enquanto eu atravessava o estacionamento vazio. A maioria dos outros professores já tinha saído há horas, mas eu fiquei até tarde terminando os relatórios de progresso. Procrastinação disfarçada de dedicação. Na verdade, eu só não queria ir para casa, para o meu apartamento vazio, onde cada sombra me lembrava Ryan parado do lado de fora da minha janela na semana passada. Minha mão tremeu levemente enquanto eu procurava as chaves. Controle-se, Cooper. Entrei no banco do motorista e tranquei as portas imediatamente, um hábito que desenvolvi nos últimos meses. O interior cheirava a café velho e ao ambientador de baunilha pendurado no meu espelho retrovisor. Girei a chave e o motor roncou, ganhando vida. Jessica ligou novamente quando entrei na estrada principal. Olá, respondi, prendendo o telefone entre o ombro e a orelha. Estou a ir para casa agora. Falaste com a polícia? Ainda não. Vou ligar para eles amanhã. Ela suspirou profundamente, desapontada e preocupada. Hannah, isso não vai desaparecer por si só. Ryan não vai simplesmente parar. Eu sei, a minha garganta apertou. Só preciso de chegar a casa e corrigir estas provas. Não posso pensar nele agora. Precisas de pensar na tua segurança. O David e eu podemos ficar contigo por alguns dias, se quiseres, só até isto passar. A oferta tocou-me, mas não pude aceitar. A Jessica e o marido já tinham feito demasiado, deixando-me dormir no sofá deles quando deixei o Ryan, ajudando-me a mudar para a minha nova casa, filtrando as minhas chamadas. Não podia continuar a envolvê-los na minha confusão. Vou ficar bem, prometo. Ligo-te quando chegar a casa. É melhor que sim. Despedimo-nos e atirei o telemóvel para o banco do passageiro. A estrada estendia-se à minha frente, molhada e brilhante devido à chuva que tinha caído mais cedo. A maior parte do trânsito tinha desaparecido, restando apenas alguns carros a percorrer a noite que escurecia. Entrei na estrada que me levaria a atravessar o rio Willamette, um trajeto que já tinha feito centenas de vezes. A ponte ribeirinha apareceu à frente, a sua velha estrutura de aço recortando-se contra o céu carvão. Sempre gostei desta ponte à noite, da forma como as luzes se refletiam na água abaixo. Mas esta noite, algo parecia errado. Senti um aperto no peito e não conseguia livrar-me da sensação de estar a ser observada. Pare de ser paranoica. O Ryan não está a seguir-te. Só que ele já me tinha seguido antes. Há 3 semanas, reparei que o Honda dele me seguiu durante 15 minutos antes de finalmente se afastar. Quando o confrontei mais tarde por mensagem, ele alegou que tinha sido coincidência. Apertei o volante com mais força ao começar a atravessar a ponte. O rio corria escuro e agitado debaixo de mim. Só havia mais 2 carros visíveis. Um bem à frente com as luzes traseiras a desaparecerem numa curva e outro a uma distância confortável atrás de mim. Então aconteceu. Primeiro ouvi uma explosão, um estrondo violento que fez o meu coração parar. O carro derrapou violentamente para a esquerda e, instintivamente, puxei o volante para a direita, tentando compensar. Mas o veículo não respondeu como deveria. Em vez disso, derrapou, com a traseira a balançar. Não, 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 gemi, lutando para controlar o carro. O volante girava inutilmente nas minhas mãos. O pneu furado, tinha de ser o dianteiro esquerdo pela forma como o carro estava a puxar, tornava qualquer tentativa de correção inútil. Carreguei no travão, mas o pavimento molhado não oferecia tração.
O mundo tornou-se um borrão de movimento e pânico enquanto o carro se dirigia em direção à barreira de proteção. O metal guinchou quando o meu sedã colidiu com a barreira. A proteção enferrujada cedeu como papel e, de repente, eu estava no ar. O tempo fragmentou-se em pedaços irregulares. O meu estômago revirou quando a gravidade tomou conta. A água escura abaixo subiu para me encontrar e o puro instinto de sobrevivência entrou em ação. Os meus dedos procuraram a fivela do cinto de segurança. Saia! Saia agora! O cinto soltou-se e eu agarrei a maçaneta da porta com uma mão, enquanto me apoiava no painel com a outra. O carro inclinou-se para a frente, mergulhando em direção ao rio. Empurrei a porta para abri-la. Um vento gelado bateu no meu rosto. O veículo estava a cair, mas eu me joguei para o lado, meio rastejando, meio rolando para fora do banco do motorista. Meu ombro bateu em algo duro, talvez a moldura da porta, e então eu estava a deslizar pelo metal molhado. O carro continuou a sua descida e eu me agarrei desesperadamente a qualquer coisa para me segurar. Meus dedos se fecharam em torno da borda do concreto quebrado onde ficava o guardrail. O impacto sacudiu meus braços, quase soltando o meu aperto. Eu gritei. O som foi levado pelo vento enquanto o meu corpo balançava abaixo de mim. Os meus pés balançavam no vazio, sobre a extensão negra do rio que esperava lá embaixo. O carro bateu na água com um estrondo abafado que eu senti mais do que ouvi. Um jato frio explodiu para cima, atingindo as minhas pernas. Eu fiquei pendurado ali, os dedos brancos contra o concreto áspero, todos os músculos gritando enquanto eu tentava me puxar para cima. Mas não consegui. Não tinha força. De repente, faróis iluminaram a cena. Um carro tinha parado atrás de onde o meu tinha batido. Ouvi uma porta bater e, em seguida, passos a correr. Aguenta-te! Uma voz masculina, grave e autoritária. Não conseguia virar a cabeça para ver quem era. Toda a minha concentração estava centrada em manter o meu aperto. Os meus dedos estavam a escorregar, o betão estava molhado e implacável. Então, mãos fortes agarraram os meus pulsos. Estou a segurar-te, disse a voz. Agora mais próxima. Não largues, como se eu tivesse escolha. As mãos apertaram e senti-me a ser puxada para cima com uma força impressionante. Quem quer que fosse essa pessoa, puxou-me para cima como se eu não pesasse nada. O meu peito raspou na borda irregular do betão. E então rolei para o pavimento sólido, ofegante e a tremer. Fiquei ali deitada por um momento, incapaz de processar o que acabara de acontecer. O meu corpo parecia desconectado da minha mente. A adrenalina e o choque faziam tudo parecer distante e irreal. "Está ferida?" perguntou a voz novamente. Urgente, mas controlada. Consegui virar a cabeça. Através da névoa do pânico e do brilho dos faróis, eu o vi. Alto, de ombros largos, vestido com roupas escuras que pareciam absorver a luz. O seu rosto estava na sombra, mas eu percebi o brilho dos seus olhos, um castanho quente que parecia quase âmbar na estranha iluminação. "Não sei", consegui sussurrar. A minha garganta estava inflamada, como se eu tivesse gritado por horas. Ele ajoelhou-se ao meu lado e notei que as suas mãos, ainda pousadas levemente nos meus braços, estavam firmes, sem tremer. Apesar de ter acabado de salvar alguém da morte, o seu rosto ficou mais nítido quando se inclinou para mais perto, verificando se eu tinha ferimentos. Queixo forte, cabelo escuro penteado para trás da testa. Um olhar intenso que me fez sentir simultaneamente mais segura e mais exposta do que nunca. "Consegues mexer-te?" perguntou ele. Testei os meus membros, mexendo os dedos das mãos e dos pés. Tudo doía, mas nada parecia partido. "Sim, precisamos de te tirar desta ponte. Consegue ficar de pé?" Com a ajuda dele, levantei-me com dificuldade. As minhas pernas pareciam molhadas, mal conseguindo suportar o meu peso. Ele manteve um braço à volta da minha cintura, apoiando-me sem esforço enquanto me guiava em direção ao carro dele. Eu dei uma olhadela nele. Um sedã preto elegante que gritava dinheiro. Outro homem apareceu, este mais velho e mais corpulento, saindo do lado do motorista. "Chefe, a polícia chegará em breve. Devemos ir, chefe." A palavra registou-se vagamente no meu choque. "Abre a porta." O homem que me segurava ordenou. O motorista obedeceu imediatamente, abrindo a porta traseira do sedã. O meu salvador ajudou-me a entrar no interior de couro e eu afundei-me no banco, tremendo violentamente agora que a adrenalina estava a diminuir.
Ele deslizou ao meu lado e a porta fechou-se com um baque sólido que abafou o som das sirenes que se aproximavam. Ross, disse ele ao motorista. A clínica privada na Morrison Street, não a pública. Espere, protestei fracamente. Eu deveria falar com a polícia, registrar uma queixa. Ele virou-se para olhar para mim. E na luz fraca do interior do carro, tive minha primeira visão clara dele. Ele tinha talvez uns 35 anos. Era incrivelmente bonito de uma forma que parecia quase perigosa. Os seus olhos, daquele tom incomum de castanho-âmbar, estudavam-me com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Você está em choque e possivelmente com hipotermia. Primeiro precisa de cuidados médicos. A polícia pode esperar, mas o meu carro, o acidente, eu vi o que aconteceu. A polícia irá recuperar o seu veículo e investigar. Neste momento, você precisa de ser examinada por um médico. Havia algo no seu tom de voz que não convidava à discussão. Não era agressivo, mas absolutamente certo. Eu queria protestar mais, mas a exaustão tomou conta de mim como uma onda. O meu corpo doía em lugares que eu nem sabia que podiam doer, e o tremor não parava. Ele tirou o casaco, um longo casaco de lã preta, que provavelmente custava mais do que o meu salário mensal, e colocou-o sobre os meus ombros. O tecido ainda estava quente do calor do seu corpo e tinha um cheiro suave de algo caro e amadeirado. Obrigada, sussurrei, puxando o casaco para me cobrir melhor. Qual é o seu nome? Perguntou ele. Hannah. Hannah Cooper. Hannah! A maneira como ele disse o meu nome com cuidado e deliberação causou-me um arrepio estranho. Sou Franco Bellini. Eu deveria ter reconhecido o nome. Deveria ter entendido o que significava. Mas o meu cérebro estava confuso demais para ligar os pontos. A viagem durou menos de 10 minutos. Observei as luzes da cidade passarem embaçadas pelas janelas escurecidas, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. O meu carro estava no fundo do rio Willamette. Eu quase morri. Este estranho salvou a minha vida. O pneu, disse de repente, com o pensamento a romper a névoa. Ele simplesmente explodiu. Não entendo. Levei o carro à revisão há 2 dias. Eles verificaram tudo. Franco trocou um olhar com o motorista que eu não conseguia interpretar. Às vezes essas coisas acontecem, disse ele. Mas havia algo na sua voz que sugeria que ele não acreditava nisso de todo. Acha que alguém... Não consegui terminar a frase. Soava paranoico, mesmo na minha própria cabeça. Tem motivos para pensar que alguém possa querer magoá-la? O rosto de Ryan passou pela minha mente. A forma como ele me olhou ontem no estacionamento. Aquela estranha mistura de saudade e raiva. A ordem de restrição que ele violou repetidamente. As mensagens de texto que beiravam a ameaça. Talvez, admiti, com a voz quase inaudível. O meu ex-namorado. Ele tem sido persistente desde que terminei com ele há 6 meses. A expressão de Franco não mudou, mas algo endureceu nos seus olhos. Persistente. Como? Aparecendo em lugares onde não deveria. Seguindo-me às vezes. Tenho uma ordem de restrição, mas ele parece não se importar. A polícia diz que não há muito que possam fazer, a menos que ele realmente faça algo. E agora o teu pneu fura misteriosamente numa ponte. O tom de Franco era neutro, mas senti raiva fervilhando sob a superfície. Qual é o nome dele? Ryan Mitchell. Mas não precisas. Não vou fazer nada. Mas informação é poder, Hannah. Quanto mais você souber sobre uma ameaça, melhor poderá se proteger dela. O carro entrou numa garagem subterrânea debaixo de um prédio pelo qual eu já tinha passado centenas de vezes, mas nunca tinha entrado. O hospital privado que Franco tinha mencionado. Quando o motorista abriu a minha porta, percebi que não tinha seguro que cobrisse este lugar. O pânico deve ter transparecido no meu rosto, porque Franco tocou no meu braço gentilmente. Não se preocupe com o custo. Considere o pago. Não posso deixar-te fazer isso. Podes e vais fazer. Quase morreste esta noite e eu estava lá para ver. Deixa-me fazer isso. Não havia espaço para discussão na sua voz. Antes que eu pudesse protestar mais, ele ajudou-me a sair do carro e a entrar num elevador que nos levou diretamente para o que parecia ser um andar privado. As portas se abriram, revelando uma área de recepção que mais parecia um hotel de luxo do que um hospital. Uma enfermeira apareceu imediatamente com uma expressão profissionalmente preocupada ao ver o meu estado desalinhado.
Em poucos minutos, eu estava numa sala privada a ser examinada por um médico que falava em tom calmo e comedido, enquanto verificava os meus sinais vitais e examinava os meus hematomas. Hipotermia leve, algumas contusões. Provavelmente vai estar muito dorida amanhã, concluiu ele, mas nada partido. Teve muita sorte, menina Cooper. Sorte, suponho que essa fosse uma palavra para descrever a situação. Outra palavra poderia ser salva. Resgatada por um estranho que parecia comandar toda a instituição apenas com a sua presença. Franco esperou do lado de fora durante o exame, mas voltou quando o médico terminou. Ela precisará passar a noite aqui para observação. O médico disse a ele: protocolo padrão para casos de hipotermia. Tudo o que ela precisar, Franco respondeu. Depois que o médico saiu, Franco puxou uma cadeira para perto da minha cama. Eu tinha recebido cobertores quentes e roupas secas do hospital, e os tremores finalmente tinham parado. Mas novas perguntas estavam surgindo, rompendo a névoa da exaustão. Por que está a fazer isso? Perguntei. Não me conhece. Porque precisava de ajuda e eu estava em posição de ajudá-la. Precisa haver mais motivos do que isso? A maioria das pessoas teria apenas ligado para o 112. Eu não sou como a maioria das pessoas. Ele recostou-se na cadeira, estudando-me com a mesma intensidade de antes. Além disso, o hospital público mais próximo fica a 20 minutos daquela ponte. Precisavas de atenção imediata. Obrigada, disse novamente, sentindo a inadequação dessas duas palavras. Não sei como poderei retribuir. Não precisas de retribuir. Apenas descansa e recupera. Amanhã, podemos preocupar-nos com o relatório policial e recuperar os seus pertences do carro, se é que alguma coisa sobreviveu. A menção ao amanhã fez a realidade penetrar mais profundamente. Eu quase morri esta noite. Alguém pode ter tentado matar-me. E este estranho, este Franco Bellini, tirou-me da beira do abismo. Quem é você? Perguntei baixinho. A sério? Ele ficou em silêncio por um longo momento, e eu perguntei-me se ele iria responder. Finalmente ele falou. Alguém que por acaso estava no lugar certo na hora certa. Por enquanto, é tudo o que precisas saber. Não era uma resposta, mas o cansaço estava a vencer a batalha contra a minha curiosidade. As minhas pálpebras estavam incrivelmente pesadas, e os cobertores quentes estavam a me levar ao sono, apesar dos meus pensamentos acelerados. Descanse, Hannah, disse Franco com a voz mais suave agora. Está segura aqui, eu prometo. E estranhamente, impossivelmente, acreditei nele. Enquanto eu caía na inconsciência, a última coisa que vi foram os olhos âmbar de Franco a observar-me. E a última coisa que senti foi uma estranha certeza de que a minha vida tinha acabado de mudar de maneiras que eu ainda não conseguia compreender. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas cor de creme quando abri os olhos, pintando retângulos dourados nas paredes desconhecidas. Por um momento de desorientação, não consegui lembrar-me onde estava. Então, os acontecimentos da noite anterior voltaram à minha mente e sentei-me muito rapidamente, com o meu corpo ferido a protestar contra o movimento. O quarto privado do hospital não se parecia com nenhuma instituição médica que eu já tivesse visto. Era mais parecido com uma suíte de hotel de luxo, com sua poltrona macia, mesa lateral de mogno e obras de arte abstratas nas paredes. O monitor ao lado da minha cama emitia um bip constante, monitorando sinais vitais que eu não conseguia interpretar. Uma intravenosa alimentava o meu braço com um líquido transparente. A agulha estava presa com fita adesiva médica que puxava a minha pele. O meu telemóvel. Eu precisava do meu telemóvel. Procurei freneticamente pelo quarto até encontrá-lo na mesa ao lado de um vaso com lírios brancos frescos. Alguém o tinha recuperado do meu carro ou encontrado na ponte. Estiquei-me para pegá-lo, fazendo uma careta quando músculos que eu nem lembrava que existiam se manifestaram. 17 chamadas perdidas de Jessica. 23 mensagens de texto, a maioria dela. Algumas de outros amigos preocupados que devem ter ficado a saber de alguma forma. Percorri as mensagens da Jessica, vendo-as passar de preocupação a pânico. Onde estás? Liga-me de volta. Hannah, a sério, disseste que ligarias quando chegasses a casa. Estou a começar a ficar preocupada. O David está pronto para sair à tua procura. A última tinha chegado às 2 da manhã. Liguei para a polícia. Disseram que houve um acidente na ponte Riverside. Por favor, diga-me que não foi você. Disquei o número dela antes que pudesse reconsiderar a decisão. Ela atendeu ao primeiro toque. Hannah. Meu Deus.
Você está bem? Onde está? Estou bem, disse, embora a minha voz soasse áspera e tensa. Estou no hospital. Houve um acidente, mas estou bem, só com alguns hematomas. Que hospital? Vou já para aí. O David e eu passamos a noite acordados. Olhei para a porta, meio à espera que o Franco ou um dos seus homens aparecesse e me impedisse de dar informações. Mas o corredor continuava silencioso. Morrison Street. É uma clínica privada. Estou no quarto. Verifiquei a pequena placa junto à porta. 3 por 14. Chegaremos em 20 minutos. Não te mexas. Como se eu pudesse ir a algum lugar. Depois que ela desligou, tentei juntar as peças do que sabia. O meu carro estava no fundo do rio Willamette. O pneu tinha estourado, fazendo-me atravessar um guardrail que deveria ser mais resistente. Franco Bellini tinha me tirado da beira do precipício, trazido para cá e pago por tudo sem pedir as informações do meu seguro. A porta se abriu e uma enfermeira entrou carregando uma bandeja de café da manhã que parecia ter sido fornecida por um serviço de catering, e não pelo hospital. Frutas frescas, iogurte, granola e café que cheirava a caro. Bom dia, senhorita Cooper, disse ela com um sorriso profissional. Como se sente? Dúrida, confusa. Quando posso sair? O médico virá em breve para avaliá-la. Seus sinais vitais permaneceram estáveis durante toda a noite, o que é encorajador. Ela colocou a bandeja em uma mesa com rodinhas e a posicionou ao meu alcance. O Sr. Bellini pediu-nos para o avisar quando acordasse. Quer que eu faça isso? A pergunta parecia carregada de implicações que eu não conseguia compreender. Ele ainda está aqui? Ele saiu por volta das 3 da manhã, mas pediu para ser informado sobre qualquer mudança no seu estado. Claro que pediu. Comi um pouco da fruta, sem apetite, apesar da qualidade da comida. A enfermeira verificou a minha intravenosa, fez anotações num tablet e deixou-me sozinho com os meus pensamentos. Franco Bellini. O nome despertou algo na minha memória. Uma notícia meio esquecida ou um trecho de conversa, mas o cansaço e a medicação tornavam impossível concentrar-me. Tudo o que conseguia lembrar claramente eram os seus olhos âmbar e a certeza na sua voz quando prometeu que eu estava seguro. Jessica irrompeu pela porta exatamente 19 minutos depois. David logo atrás dela. Ela parecia ter envelhecido 5 anos da noite para o dia. Seu cabelo ruivo estava preso num rabo de cavalo desarrumado. Olheiras sob os olhos. Meu Deus, ela suspirou, correndo para o meu lado. Quando vi a notícia esta manhã sobre um carro no Rio, pensei, estou bem, repeti, deixando-a abraçar-me apesar do protesto das minhas costelas. A sério, só uns arranhões. David ficou ao pé da cama, com uma expressão severa. Aos 31 anos, o marido de Jessica tinha aquele tipo de presença firme e confiável que fazia você se sentir segura. Naquele momento, ele parecia pronto para brigar com alguém. O que aconteceu? Perguntou ele. O noticiário disse que um veículo bateu na grade de proteção, mas não divulgou nenhum detalhe. Contei tudo. A ligação com Jessica, a viagem para casa, o pneu furado de repente, ficar pendurado na beira da ponte. Descrevi o resgate de Franco em detalhes, vendo os rostos deles passarem de alívio para confusão e suspeita. Espere, Jessica interrompeu. Esse cara simplesmente estava atrás de você, puxou você para cima e levou você para um hospital particular. Ele não chamou uma ambulância. Ele disse que o hospital público ficava muito longe. David franziu ainda mais a testa. O Morrison Street Private é onde políticos e CEOs vão quando precisam de discrição. Não é exatamente um centro de trauma. Tem excelentes instalações, defendi, embora não soubesse bem por que sentia a necessidade de justificar a decisão de Franco. Eles cuidaram muito bem de mim. Tenho a certeza que sim. Jessica sentou-se na beira da minha cama e pegou na minha mão. Mas quem é esse Franco Bellini? Conseguiu os contatos dele? Precisamos de lhe agradecer devidamente. Antes que eu pudesse responder, a porta abriu-se novamente. Eu esperava o médico, mas, em vez disso, entrou um homem na casa dos 40 anos, vestido com um elegante fato cinzento. Ele tinha o tipo de rosto que não revelava nada, marcado pelo tempo e cauteloso. Menina Cooper, disse ele, com uma ligeira sotaque que eu não conseguia identificar. Sou Joseph Caruso, chefe de segurança do Sr. Bellini. Espero não estar a interromper. Jessica e David trocaram olhares. Segurança?
Jessica perguntou. Joseph tirou um tablet da sua pasta, sem responder à pergunta dela. Tenho investigado o incidente da noite passada. Com a sua permissão, gostaria de discutir o que descobrimos. Nós? Perguntei. O Sr. Bellini pediu-me para investigar as circunstâncias do seu acidente. Ele estava preocupado com alguns detalhes. David endireitou-se. Não deveria ser a polícia a tratar disso? A polícia está a conduzir a sua própria investigação, é claro. Mas o Sr. Bellini tem recursos que eles não têm. Joseph tocou no tablet, exibindo imagens. Estas são das câmaras de trânsito da ponte Riverside, captadas aproximadamente 30 minutos antes do seu veículo colidir com a barreira de proteção. Ele virou o ecrã na minha direção. A imagem mostrava um carro parado na berma da ponte, com as luzes de emergência a piscar. A matrícula estava coberta, deliberadamente obscurecida com o que parecia ser lama ou tinta. Este veículo ficou parado por aproximadamente 8 minutos antes de partir. Pouco depois de partir, você entrou na ponte. Ele passou para outra imagem. Esta mostrava detritos na estrada que eu estava demasiado concentrado a conduzir para notar. São consistentes com tiras de pregos industriais, do tipo usado em furos controlados de pneus. O meu estômago revirou. Alguém sabotou a ponte. Alguém sabotou a sua rota, corrigiu Joseph. Os detritos estavam concentrados na faixa da direita, exatamente onde você estaria a conduzir, com base nos seus padrões habituais. Espere, interrompeu David. Como você sabe os padrões habituais dela? Joseph encontrou o seu olhar sem vacilar. O Sr. Bellini é meticuloso. Assim que soube da ordem de restrição contra o seu ex-namorado, ele me pediu para reunir informações para avaliar possíveis ameaças. Jessica levantou-se abruptamente. Ele tem investigado Hannah sem que ela saiba. Ele tem protegido-a. Joseph corrigiu com um tom suave, mas firme. Há uma diferença. A sala pareceu subitamente menor, o ar mais pesado. Eu deveria estar zangada, violada pela invasão de privacidade. Em vez disso, uma certeza fria instalou-se no meu peito. Foi Ryan quem fez isto. Ele tentou matar-me. Ainda não podemos provar isso, disse Joseph. Mas as evidências sugerem fortemente premeditação. As tiras de unhas foram colocadas e removidas, deixando vestígios mínimos. O guarda-corpo em que você bateu tinha sido deliberadamente enfraquecido. O metal foi parcialmente cortado para que se partisse com o impacto. Jessica afundou-se na cama, com o rosto pálido. Não foi apenas raiva no trânsito ou um acidente. Foi planeado. Extensivamente planeado, concordou Joseph. Quem fez isso conhecia a sua agenda, sabia qual rota você seguiria e tinha tempo e recursos para preparar a armadilha. A polícia, disse eu sem força. Já lhes contou? Partilhamos o que descobrimos. Estão a examinar o veículo. Embora a recuperação do rio possa ter comprometido as provas, ele passou para outro conjunto de imagens. No entanto, conseguimos localizar isto antes da equipa de recuperação da cidade chegar. As fotos mostravam fragmentos metálicos, retorcidos e afiados. Os restos de tiras de pregos industriais fotografados in situ antes que fossem levados pela corrente ou se perdessem. David aproximou-se estudando as imagens. Isto é uma prova sólida. Podem localizar onde foram comprados. Procurem testemunhas. Já estamos a fazer isso, Joseph disse. O Sr. Bellini tem contactos por toda a cidade. Encontraremos respostas mais rapidamente do que os canais oficiais. Por quê? A pergunta saiu-me da boca. Por que é que o Franco está a fazer tudo isto? Ele não me conhece. Somos completos estranhos. A expressão de Joseph suavizou-se ligeiramente. A primeira rachadura na sua fachada profissional. O Sr. Bellini acredita em proteger pessoas que não podem proteger-se a si mesmas. Quando ele testemunhou o seu acidente e soube das circunstâncias, sentiu-se responsável, não é a palavra certa. Investido, talvez, em garantir que isso não aconteça novamente. Isso parece mais do que apenas um comportamento de bom samaritano. Jessica disse, com suspeita clara na voz. O Sr. Bellini não é um empresário típico, reconheceu Joseph. Os seus métodos podem parecer pouco convencionais, mas as suas intenções são genuínas. Uma batida à porta interrompeu a atenção. A médica entrou, uma mulher na casa dos 50 anos, com olhos gentis e movimentos eficientes. Menina Cooper, preciso de realizar o seu exame de alta. Se os seus visitantes puderem sair por alguns minutos. Jessica hesitou, claramente relutante em deixar-me sozinha com Joseph.
Acenei com a cabeça, tranquilizadora. Está tudo bem. Eu ficarei bem. Depois que eles saíram para o corredor, a médica fez uma verificação completa dos meus ferimentos. Os hematomas eram impressionantes, roxos e amarelos espalhados pelas minhas costelas e ombros. Mas nada estava partido. A hipotermia leve havia desaparecido durante a noite. Você tem muita sorte, disse ela, ajudando-me a sentar. Dada a altura daquela ponte e a temperatura da água, isso poderia ter terminado de forma muito diferente. Quando posso sair? Dentro de 1 hora, se tiver um lugar seguro para ir e alguém para ficar consigo nas próximas 24 horas. Não deve ficar sozinho. Jessica e David voltaram quando a médica terminou as suas anotações. Joseph tinha desaparecido. Aparentemente, decidiu que era melhor manter a discrição durante o exame médico. Vai ficar conosco, anunciou Jessica antes que eu pudesse sugerir o contrário. Sem discussões. David já ligou para a escola e disse que você vai tirar alguns dias de folga por motivo de saúde? Alívio e culpa lutavam no meu peito. Vocês já fizeram tanto. Estamos a fazer o que os amigos fazem, disse David com firmeza. Além disso, até apanharem quem fez isto, não deves ficar sozinha no teu apartamento. A porta abriu-se novamente e, desta vez, Franco Bellini entrou. Ele parecia diferente à luz do dia, menos como uma sombra e mais como um homem. O seu fato escuro estava perfeitamente ajustado. O seu cabelo ainda estava úmido, como se tivesse tomado banho recentemente. Aqueles olhos âmbar encontraram os meus imediatamente e senti a mesma estranha onda de conexão da noite anterior. Hannah, disse ele, o meu nome soando diferente na sua boca do que na de qualquer outra pessoa. Fico feliz em ver que está a recuperar bem. Jessica posicionou-se entre nós, com instintos protetores em plena exibição. Deve ser o Sr. Bellini. Queremos agradecer-lhe por salvar a vida da Hannah. Não precisa agradecer. A sua atenção permaneceu em mim. Embora ele tenha reconhecido a Jessica com um leve aceno de cabeça. O Joseph informou-o sobre o que descobrimos. Sim, ele confirmou. É muita coisa para processar. Franco aproximou-se, ignorando a tensão que emanava dos meus amigos. Sei que isto é avassalador. Passou por uma experiência traumática e agora está a descobrir que foi deliberada. Mas quero que compreenda algo importante. Ele puxou uma cadeira para perto da minha cama, sentando-se de modo que ficássemos ao mesmo nível dos olhos. A intimidade do gesto não passou despercebida por ninguém na sala. Não é seguro voltar à sua vida normal agora. Quem quer que tenha feito isso, seja o seu ex-namorado ou outra pessoa, ainda está por aí. Eles falharam uma vez. Podem tentar novamente. A polícia irá protegê-la, disse David, embora seu tom não soasse muito convincente. A expressão de Franco permaneceu neutra. A polícia fará o que puder dentro das suas limitações. Eu posso oferecer algo mais abrangente, como a voz de Jessica era aguda de suspeita. Tenho uma propriedade fora da cidade, segura, privada, com pessoal completo. Hannah poderia ficar lá enquanto investigávamos e até termos a certeza de que a ameaça tinha sido neutralizada. Ele olhou para mim novamente, aqueles olhos vendo além dos meus hematomas, para algo mais profundo. Estou a oferecer-lhe proteção, nada mais. Sem amarras, sem obrigações, apenas um lugar seguro para se recuperar. Isso é muito generoso, disse eu cuidadosamente. Mas posso ficar com a Jessica e o David. Eles têm dinheiro para pagar segurança privada? Podem instalar janelas à prova de balas ou contratar guardas armados? As perguntas não eram cruéis, apenas pragmáticas. Não estou a sugerir que os seus amigos não possam ajudar. Estou a dizer que posso ajudar mais. O maxilar de David apertou-se. Hannah não conhece este homem. Ele salvou a minha vida, salientei. Pelo que estamos gratos, acrescentou Jessica rapidamente. Mas mudar-se para a casa dele é um grande passo, disse Franco, levantando-se e alisando o casaco do fato. Compreendo a sua hesitação, só. É sensato ser cautelosa. Leve algum tempo para pensar nisso. Ele tirou um cartão de visita e colocou-o na minha bandeja. Este é o meu número privado. Ligue a qualquer hora, dia ou noite. O que você ganha com isso? Perguntei de repente. Você pagou pelos meus cuidados médicos, mandou a sua equipe de segurança investigar e agora está a oferecer-me um lugar para ficar. Qual é o seu interesse? Pela primeira vez, algo parecido com respeito passou pela sua expressão. Direto. Agradeço isso. Ele ponderou cuidadosamente as suas palavras. Sou um empresário que lida com situações complicadas.
Quando vejo alguém em perigo, alguém que merece melhor do que a vida lhe deu, tenho os recursos para ajudar. Esse é o meu objetivo, a satisfação de fazer a diferença. Não era toda a verdade. Eu podia ver isso na maneira como ele se comportava, na escolha cuidadosa das palavras, mas também não era totalmente uma mentira. Vou pensar nisso, eu disse. É tudo o que peço. Ele se dirigiu para a porta, depois parou. Mais uma coisa, o Joseph vai manter a vigilância sobre potenciais ameaças. Se o teu ex-namorado ou qualquer outra pessoa se aproximar de ti, saberemos imediatamente. Considera isso uma cortesia, dadas as circunstâncias. Depois de ele sair, nós três ficamos sentados num silêncio pesado. Finalmente, a Jessica falou. Há algo de estranho nele. Não consigo identificar o que é, mas ele tem dinheiro e poder, disse o David secamente. Homens assim sempre têm segundas intenções, mas eu continuava a pensar na maneira como Franco tinha olhado para mim. Não com pena ou condescendência, mas com algo que parecia quase reconhecimento. Como se ele tivesse visto em mim algo que valia a pena proteger, além da simples caridade. A enfermeira voltou com os papéis da alta e um saco com os meus pertences recuperados da noite anterior. A minha bolsa milagrosamente seca dentro de um compartimento impermeável, as minhas chaves e, no fundo, um bilhete escrito com uma caligrafia precisa. A oferta mantém-se enquanto precisares. Fica bem, Hannah. Não havia assinatura, mas eu sabia quem o tinha escrito. Dobrei o bilhete e enfiei-o no bolso, ignorando os olhares questionadores dos meus amigos. Fosse o que fosse Franco Bellini, fossem quais fossem as suas verdadeiras motivações, ele tinha me dado algo precioso na noite anterior, além de salvar a minha vida. Tinha me dado a certeza de que eu não estava sozinha nessa luta. E naquele momento, com alguém por aí que queria me morta, essa certeza parecia mais valiosa do que qualquer outra coisa. Liguei para o Franco no terceiro dia. A Jessica e o David tinham sido anfitriões maravilhosos, deixando-me ficar no quarto de hóspedes e nunca reclamando da perturbação nas suas vidas. Mas eu podia ver a tensão. David verificava as fechaduras obsessivamente. Jessica sobressaltava-se sempre que uma porta de carro batia lá fora. Eles estavam com medo e a culpa era minha por ter trazido o perigo à porta deles. O cartão de visita que Franco me deu pesava no meu bolso enquanto eu discava. Ele atendeu ao segundo toque. Hannah, sem perguntas. Ele sabia que era eu. Gostaria de aceitar a sua oferta. Se ainda estiver disponível, é claro. Quando gostaria de se mudar? A franqueza apanhou-me desprevenido. Nenhuma pergunta sobre por que mudei de ideia. Nenhuma satisfação por eu ter mudado de opinião. Apenas aceitação imediata. Amanhã. Não tenho muito para arrumar. Mandarei um carro às 10 horas. Envie-me a morada por mensagem. Depois de desligarmos, encontrei Jessica na cozinha, olhando para o seu portátil, mas sem realmente ver o ecrã. Ela olhou para cima quando entrei, com preocupação estampada nas rugas ao redor dos olhos. Vou ficar com o Franco por um tempo, disse antes que perdesse a coragem. A expressão dela passou por várias emoções antes de se fixar na resignação. Tenha certeza disso? Não, mas ficar aqui coloca você e o David em risco. Pelo menos na casa do Franco, a segurança de verdade. O que realmente sabemos sobre ele, Hannah? Joseph mencionou que ele não é um empresário típico. O que isso significa? Eu estava a pensar a mesma coisa. Franco Bellini tinha dinheiro, influência e recursos que iam além do que qualquer empresário legítimo deveria possuir. Mas ele também salvou a minha vida e estava a oferecer proteção quando eu precisava desesperadamente. Não sei, admiti, mas agora ele é a única opção que não coloca pessoas inocentes em perigo. Jessica levantou-se e deu-me um forte abraço. Liga-me todos os dias. Promete-me. Prometo. A voz dela suavizou-se. Depois do que aconteceu naquela ponte, não posso culpar-te por escolher um lugar com guardas e portões. Só não deixes que ele decida quem tu és, está bem? David levou-me à propriedade de Franco na manhã seguinte. A propriedade ficava a 20 minutos de Portland, escondida atrás de muros de pedra e árvores maduras que a bloqueavam da estrada. Um guarda verificou a nossa identificação no portão antes de nos deixar passar. A entrada serpenteava por terrenos bem cuidados, passando por jardins que deviam exigir uma equipa a tempo inteiro para sua manutenção. A casa em si era uma mansão de estilo colonial que conseguia ser imponente e acolhedora ao mesmo tempo. Pedra de cor creme,
persianas pretas e uma entrada em pórtico que sugeria riqueza antiga em vez de riqueza recente. Jesus, murmurou David, parando na entrada circular. Este lugar é enorme. Uma mulher na casa dos 50 anos saiu pela porta da frente, sorrindo calorosamente. Ela tinha o tipo de rosto que inspirava confiança, rugas de expressão ao redor dos olhos e fios prateados entremeados no cabelo escuro. Você deve ser Hannah, disse ela, aproximando-se do meu lado do carro. Sou Maria. Eu administro a casa. O Sr. Bellini pediu-me para mostrar a casa e garantir que você tenha tudo o que precisa. Peguei a minha única mochila no banco de trás, sentindo-me pateticamente despreparada para o que quer que fosse isso. David acompanhou-me até a porta com uma expressão cética e protetora. Ligue se precisar de alguma coisa, disse ele baixinho. A qualquer hora, dia ou noite, nós iremos buscá-la. Eu ligarei. Obrigada por tudo. Depois que David foi embora, Maria me conduziu para dentro. Só o hall de entrada era maior do que o meu apartamento, com piso de madeira polida e uma escada que subia em curva até o segundo andar, mas não era ostentoso. Fotos de família cobriam as paredes e flores frescas enchiam um vaso em uma mesinha lateral. O Sr. Bellini está na cidade a tratar de negócios, explicou Maria enquanto caminhávamos. Mas ele pediu que eu me certificasse de que você se sentisse confortável. Vou mostrar o seu quarto. Ela levou-me até o andar de cima e por um corredor com portas fechadas. O meu quarto ficava no final, espaçoso e bem iluminado, com janelas com vista para os jardins. Uma cama queen size dominava o espaço, coberta com lençóis macios, e um banheiro privativo conectado por uma porta à esquerda. É lindo, eu disse, colocando a minha mala na cama. O Sr. Bellini disse para lhe dar o quarto azul. Tem a melhor luz da manhã. Maria foi até as janelas e ajustou as cortinas. A casa tem segurança, mas você está livre para circular como quiser. Cozinha, biblioteca, jardins, tudo à sua disposição. O jantar é geralmente às 19h, se o Sr. Bellini estiver em casa, mas posso levar algo para o seu quarto, se preferir. Obrigada, Maria. Isso é mais do que generoso. Ela sorriu gentilmente. O Sr. Bellini é um bom homem, independentemente do que as pessoas possam dizer sobre ele. Está segura aqui, Hannah. Depois que ela saiu, desempacotei os meus poucos pertences e tentei me acomodar. O quarto parecia um hotel de luxo. Não parecia real. Testei a cama, macia, mas firme, e explorei o banheiro, que tinha uma banheira com pés, e aqueles produtos de higiene pessoal caros que eu só tinha visto em revistas. Por fim, a inquietação me levou a descer as escadas. Passei pelo piso principal, observando a sala de estar formal, o escritório repleto de livros, a sala de jantar com capacidade para 12 pessoas. Tudo era de bom gosto, caro, mas habitável. Não era uma casa para exibir, mas uma casa de verdade. Encontrei o caminho para os fundos da casa, onde portas francesas se abriam para um pátio de pedra. Além disso, estendiam-se os jardins que eu tinha visto da minha janela. Saí, respirando o ar de novembro, fresco e limpo. Foi então que ouvi sinos de igreja, distantes, mas claros. Seguindo o som, caminhei pelo jardim ao longo de um caminho ladeado por rosas do final da estação. Os sinos ficaram mais altos, até que cheguei a um pequeno edifício escondido entre as árvores. Uma capela. Suas paredes de estuque branco e cruz simples eram inconfundíveis. A porta estava ligeiramente aberta. Hesitei, sentindo-me como um intruso, e então empurrei-a silenciosamente. O interior era simples, mas bonito. Bancos de madeira, vitrais que projetavam luz colorida no chão, e na frente, um altar com um crucifixo. E ajoelhado diante desse altar, com a cabeça baixa em oração, estava Franco Bellini. Ele usava calças escuras e uma camisa branca. As mangas estavam enroladas até os cotovelos. As mãos estavam postas e os lábios se moviam silenciosamente. Nunca tinha visto ninguém rezar com tanta intensidade, com tanta concentração. Era tão íntimo que me fez sentir que não devia estar a observar. Comecei a recuar, mas uma tábua do chão rangeu sob o meu pé. Franco levantou a cabeça e virou-se para olhar para mim. Por um momento, nenhum de nós falou. Desculpe, disse baixinho. Não queria interromper, não está a interromper. Ele levantou-se com graciosidade, fez o sinal da cruz e caminhou pelo corredor em minha direção. Fico feliz que tenha encontrado este lugar. Está aberto para si a qualquer hora. Tem a sua própria capela.
A minha avó insistiu quando o meu pai construiu esta casa. Ela disse que nenhuma casa estava completa sem um lugar para rezar. Ele apontou para os bancos. Venha comigo. Sentamo-nos na segunda fila. O silêncio era confortável, em vez de constrangedor. Estudei os vitrais, a forma como a luz se refratava através dos painéis coloridos. Maria disse que você está frequentemente na cidade. Atrevi-me a perguntar. Os negócios exigem a minha atenção, mas tento estar em casa para a oração da noite. Ele olhou para mim. Surpreende-te que eu seja religioso? Um pouco. A maioria das pessoas que conheço que vão à igreja fazem-no aos domingos, durante 1 hora. Isto parece diferente. A fé não é algo que se faz uma vez por semana. É como você vive, as escolhas que faz, a pessoa que tenta ser. A sua expressão tornou-se contemplativa. Mesmo quando essas escolhas são complicadas, havia peso por trás dessas palavras. Uma história que eu ainda não conhecia. Eu queria perguntar o que ele queria dizer. Que tipo de negócio exigia segurança armada e investigadores privados? Mas o medo me impediu. Às vezes, a ignorância parecia mais segura do que a verdade. Obrigada por me deixar ficar aqui, disse eu em vez disso. Não precisa de me agradecer, é a coisa certa a fazer. Ficamos sentados em silêncio por mais algum tempo antes de o Franco olhar para o relógio. Devo deixá-la instalar-se. Se precisar de alguma coisa, a Maria pode ajudar. E Hannah, ele esperou até eu olhar para os seus olhos. Pode ir a qualquer lugar da propriedade. Considere isto a sua casa enquanto estiver aqui. Depois que ele saiu, permaneci na capela, tentando conciliar o homem que rezava com tanta devoção com o homem que comandava um poder tão óbvio. A contradição me fascinava e assustava na mesma medida. O jantar daquela noite foi surpreendentemente informal. Maria preparou macarrão com um molho de tomate simples, salada e pão que parecia ter sido assado naquela tarde. Franco juntou-se a mim na pequena sala de jantar, ao lado da cozinha, ainda vestido com as suas roupas de trabalho, mas sem gravata e com o colarinho afrouxado. Como foi o teu primeiro dia? Ele perguntou, servindo-se de massa. Surreal. Lindo, mas surreal. A adaptação leva tempo. Tu tens vivido em modo de sobrevivência há meses. A segurança parece estranha quando não se está habituado a ela. Sim, a observação foi muito precisa. Como sabes tanto sobre mim? Os relatórios do Joseph eram completos, mas também reconheci os sinais. A maneira como verifica as saídas, observa as sombras, se assusta com sons inesperados. Ele deu uma garfada na massa, ponderando as palavras. Você foi perseguido. Isso deixa marcas. Falo por experiência própria. Algo sombrio passou pelo seu rosto. Por assim dizer. Comemos em silêncio por um momento, até eu reunir coragem. Joseph mencionou que o seu trabalho envolve situações complicadas. O que isso significa exatamente? Franco pousou o garfo, dando-me toda a sua atenção. Significa que eu atuo em áreas nas quais a maioria das pessoas prefere não pensar. Eu presto serviços, resolvo problemas, protejo interesses que existem fora das estruturas convencionais. Isso é deliberadamente vago. Sim. Por que não me conta a verdade? Porque uma vez que você sabe certas coisas, não pode mais ignorá-las. E eu prefiro não sobrecarregá-la com informações que podem colocá-la em mais perigo. Eu já estou em perigo. O Ryan tentou matar-me. O Ryan é uma ameaça. Existem outras neste mundo, Hannah. Pessoas que usariam qualquer ligação comigo como vantagem. Quanto menos souberes, mais segura estarás. Devia ter sido frustrante, mas a lógica dele fazia sentido. Ainda assim, a curiosidade falou por mim. Fazes parte do crime organizado? Ele estudou-me por um longo momento. Se eu fizesse parte, isso influenciaria a tua decisão de ficar aqui? Pensei nisso honestamente. Não sei. Provavelmente não, já que a minha alternativa é ficar sozinha e vulnerável. Mas gostaria de saber do que estou a aceitar proteção. É justo. Ele recostou-se na cadeira. Sou o chefe de uma organização que controla certas operações no noroeste do Pacífico. Não lidamos com drogas ou tráfico de pessoas. Lidamos com segurança, arbitragem e interesses comerciais que exigem discrição. Algumas das nossas atividades são legais. Outras existem em áreas cinzentas. E sim, às vezes usamos métodos que preocupariam as autoridades policiais. A honestidade foi surpreendente. Eu esperava uma negação ou evasiva, não uma admissão direta. Está a dizer-me que é um criminoso. Estou a dizer-lhe que opero num sistema paralelo ao que a maioria das pessoas vive.
Se isso faz de mim um criminoso, depende da sua perspectiva. A maioria das perspectivas diria que sim. A maioria das perspectivas não enfrentou situações que exigem alguém como eu. Ele pegou o garfo novamente. Não estou a pedir que você aprove, Hannah. Apenas que entenda que a proteção que estou a oferecer é real e eficaz precisamente por causa do que eu sou. Terminamos o jantar com assuntos mais seguros, a culinária de Maria e a história da propriedade. Mas a confissão de Franco permaneceu na minha mente. Ele era um criminoso que rezava diariamente, um homem de violência e fé. A contradição deveria ter me feito fugir. Em vez disso, fez com que ele parecesse mais humano, mais real do que o misterioso Salvador que me tirou da ponte. Naquela noite, deitada na cama confortável do quarto azul, ouvi passos no corredor, silenciosos, medidos, e prendi a respiração até que passassem, dirigindo-se para as escadas. Mais tarde, muito mais tarde, ouvi-os voltar. Franco, percebi, fazendo rondas, verificando a casa, garantindo que tudo estivesse seguro. Adormeci sentindo-me mais segura do que em meses, apesar de saber que estava sob a proteção de um homem que agia fora da lei. Ou talvez por causa disso, num mundo onde alguém tinha tentado me matar com tiras de pregos industriais e um corrimão enfraquecido. Talvez a segurança convencional fosse uma ilusão. Talvez o que eu precisasse fosse alguém que compreendesse intimamente o perigo, que se movesse pelas sombras e soubesse como revidar. A manhã chegou com a luz fraca do sol a filtrar-se pelas cortinas. Tomei banho, vesti jeans limpos e uma camisola das roupas que Maria tinha conseguido de alguma forma no meu tamanho, e desci as escadas. A casa estava silenciosa, exceto pelos sons vindos da cozinha. Seguindo o aroma do café, encontrei Franco à mesa a ler um jornal, já vestido com outro fato caro. Bom dia, disse ele, olhando para cima. Há café fresco e a Maria deixou o pequeno almoço aquecendo no forno. Servi café e peguei um prato de ovos e torradas. Você sempre acorda tão cedo? É um hábito do meu pai. Ele acreditava que as manhãs eram para oração e planejamento. Franco dobrou o jornal. Joseph tem uma atualização sobre o seu caso. Ele estará aqui esta tarde, se você estiver disposta a se encontrar com ele. Que tipo de novidade? Provas que ligam o seu ex-namorado à sabotagem. E algo mais preocupante. A sua expressão ficou séria. A organização O'Sullivan tem feito perguntas sobre si. Quem são os O'Sullivans? Um grupo rival que opera na área. Eles têm procurado expandir-se para o território que eu controlo. Se eles a ligaram a mim, podem vê-la como uma vantagem. O meu estômago revirou. Mas como é que eles saberiam de mim? Nós só nos conhecemos há alguns dias. Saíste do hospital comigo. Jantamos aqui. Neste mundo, a informação viaja rápido. Ele estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a minha brevemente. Não estou a dizer isso para te assustar, mas para que entendas por que a segurança aqui é necessária. Por que sair da propriedade agora seria perigoso? Então estou presa aqui. Estás protegida aqui. Há uma diferença. Mas será que havia mesmo? Eu tinha escapado do controle de Ryan apenas para aceitar a proteção de Franco, que vinha com seus próprios limites e restrições. A gaiola dourada era mais confortável, mas ainda era uma gaiola. Franco parecia ler os meus pensamentos. Eu sei que esta não é a liberdade que você queria, mas é temporária. Assim que neutralizarmos as ameaças, você poderá voltar à sua vida. E se as ameaças nunca desaparecerem? E se esta for a minha vida agora? Ele ficou em silêncio por um momento, e quando falou, sua voz tinha uma gentileza inesperada. Então encontraremos uma maneira de torná-la suportável. Juntos, a palavra pairou entre nós, carregando implicações que eu não estava pronta para examinar. Juntos sugeria parceria, conexão, algo mais do que apenas proteção e gratidão. E a maneira como Franco me olhou com calor, temperando a intensidade de seus olhos âmbar, fez meu pulso acelerar de uma forma que não tinha nada a ver com medo. Retirei a minha mão, precisando de distância para pensar com clareza. Devo ligar para a Jessica, informá-la que estou a me adaptar. Claro, o seu telefone funciona aqui. Joseph adicionou alguns protocolos de segurança para impedir o rastreamento. Após o café da manhã, retirei-me para o meu quarto e liguei para a Jessica. Ela atendeu imediatamente, com alívio evidente na voz. Graças a Deus. Comecei a ficar preocupada quando não ligaste ontem à noite. Desculpa, foi um dia longo e adormeci cedo.
Contei-lhe sobre a propriedade, tomando cuidado para não mencionar a confissão de Franco sobre os seus negócios. Algumas coisas eu precisava processar antes de compartilhar. Então, vais mesmo ficar lá com esse homem que mal conhecemos? Por enquanto. É isso ou colocar-te a ti e ao David em risco novamente? Ela suspirou profundamente. Odeio isso. Odeio que estejas nesta situação. Eu sei. Eu também. Conversamos por mais 20 minutos, colocando em dia as novidades da escola dela e do trabalho do David. Coisas normais que pareciam cada vez mais distantes da minha nova realidade. Depois de desligar, reparei numa mensagem de um número desconhecido. Ao abri-la, encontrei uma mensagem do Joseph. Reunião às 14 horas, no escritório do Sr. Bellini. Esteja preparado para informações perturbadoras. O aviso fez as minhas mãos tremerem ligeiramente quando pousava o telefone. O que quer que Joseph tivesse descoberto era mal. E num mundo onde alguém já tinha tentado matar-me uma vez, isso era dizer muito. 2 semanas na propriedade de Franco deram-me uma falsa sensação de segurança. Entrei num ritmo. Manhãs na capela a ouvir os sinos da igreja. Tardes a ler na biblioteca. Noites a partilhar refeições com Franco quando os negócios lhe permitiam estar em casa. Os hematomas da ponte tinham desaparecido, deixando apenas marcas amareladas, e os pesadelos tornaram-se menos frequentes. Então, Jessica ligou com notícias que abalaram a minha calma. A escola precisa de si de volta, disse ela. A senhora Peterson está a perguntar quando você vai voltar. Eles não podem manter a sua vaga para sempre. Fiquei em pé junto à janela do meu quarto, observando os seguranças a patrulhar o terreno. Não sei se posso voltar ainda. Hannah, já se passaram 2 semanas. Não podes esconder-te para sempre. A palavra esconder doeu porque era verdadeira. Alguém tentou matar-me, Jess. Eu sei. Mas tens uma vida, uma carreira. Não podes deixar que o Ryan te tire isso também. Depois de desligarmos, encontrei o Franco no seu escritório a rever documentos. Ele olhou para cima quando entrei, deixando imediatamente o seu trabalho de lado. Está tudo bem? A minha escola quer que eu volte. A Jessica acha que estou a esconder-me. Estás? A franqueza apanhou-me desprevenida. Talvez, mas também estou a manter-me viva. Franco levantou-se e aproximou-se da janela ao meu lado. Joseph tem equipas a vigiar a escola. Se quiseres voltar ao trabalho, podemos providenciar proteção. Proteção discreta, porque ter guarda-costas a seguir-me até as salas de aula não é propriamente subtil. 2 pessoas no estacionamento. A paisana. Nunca se daria por elas. A oferta era generosa, mas a dúvida assaltou-me. E se o Ryan aparecer novamente? Então, o meu pessoal vai lidar com isso antes que ele chegue a menos de 15 metros de ti. O tom de Franco não deixava margem para dúvidas. Não precisas de decidir hoje. Mas não vou mantê-la prisioneira aqui, Hannah. Este lugar é para ser um refúgio, não uma jaula. Tomei a decisão naquela noite e liguei para a escola na manhã seguinte. A senhora Peterson, minha diretora, parecia aliviada. Sentimos a tua falta, Hannah. O substituto tem tido dificuldades com os teus alunos do curso avançado. Segunda-feira chegou fria e ensolarada. Franco insistiu em me levar ele mesmo, em vez de enviar o seu motorista habitual. Viajamos em um silêncio confortável até chegarmos ao estacionamento da escola. Envie-me uma mensagem quando as aulas terminarem, disse ele. Eu mesmo irei buscá-la. Não precisa fazer isso. Eu quero fazer isso. Os seus olhos âmbar fixaram-se nos meus. Tenha cuidado hoje. A escola parecia familiar e estranha ao mesmo tempo. Os alunos passavam correndo, conversando sobre os planos para o fim de semana. Os professores reuniram-se em torno da máquina de café na sala de descanso. A Jessica viu-me imediatamente e deu-me um forte abraço. Graças a Deus, estava a começar a pensar que nunca mais voltarias. Eu também, admiti. As minhas 3 primeiras aulas passaram sem incidentes. Os alunos perguntaram onde eu tinha estado e eu dei respostas vagas sobre uma emergência familiar. Na hora do almoço, eu já estava quase convencida de que tudo ficaria bem. Então eu o vi. Ryan estava do outro lado do estacionamento, encostado em uma cerca de arame que separava a propriedade da escola da rua pública. Ele usava óculos escuros apesar do céu nublado, mas eu sabia que ele estava me observando. Meu sangue gelou. Tirei meu celular com as mãos trêmulas e enviei uma mensagem para Franco. Ele está aqui. A resposta veio em segundos. Não se aproxime. A segurança está chegando. Fica dentro.
mas eu não conseguia me mover, não conseguia desviar o olhar. Ryan levantou uma mão num aceno casual e o gesto pareceu uma ameaça. Jessica apareceu ao meu lado. Hannah, o que se passa? Ryan, junto à cerca. Ela seguiu o meu olhar e empalideceu. Precisamos chamar a polícia. O pessoal do Franco já está a tratar disso. Dois homens que eu não tinha notado antes aproximaram-se de Ryan por ângulos diferentes. Não tocaram nele, não falaram alto, mas a linguagem corporal de Ryan mudou imediatamente. Ele deu um passo para trás, com as mãos levantadas em sinal de rendição. Então ele desapareceu, sumindo pela rua com a segurança de Franco seguindo-o à distância. O meu telefone tocou. A voz de Franco estava tensa, com raiva controlada. Ele violou a ordem de restrição. Vou chamar a polícia agora. Ele não entrou na propriedade da escola. Não precisa. A ordem especifica que ele não pode estar a menos de 60 metros de si. Aquela cerca fica a cerca de 30 metros de onde está. A polícia chegou 20 minutos depois. Dei o meu depoimento a um agente que parecia cansado e cético, como se ordens de restrição fossem sugestões em vez de requisitos legais. Vamos buscá-lo, disse ele sem entusiasmo. Mas, Sra. Cooper, deve saber que estas situações raramente se resolvem rapidamente. Ele pagará a fiança e a senhora voltará ao ponto de partida. Então, o que devo fazer? Esperar que ele realmente me machuque para que levem isto a sério? A expressão do agente suavizou-se ligeiramente. Estou do seu lado, mas o sistema tem limitações. O meu conselho é que fique num lugar seguro e mantenha o seu telemóvel carregado. Depois da escola, encontrei o Franco à minha espera no parque de estacionamento, como prometido. A expressão no seu rosto quando me aproximei fez com que os alunos parassem e ficassem a olhar. Não havia nada de suave nele naquele momento, apenas uma fúria fria mal contida. Entra no carro, disse ele baixinho. Conduzimos em silêncio até sairmos dos limites da cidade. Então, o Franco virou para uma estrada secundária e estacionou. Isto não pode continuar, disse ele, ainda segurando o volante. O Ryan está a se escalar. A polícia prendeu-o. Ele estará solto amanhã de manhã e, da próxima vez, será mais esperto. Franco virou-se para mim. Preciso de lhe contar algo que o Joseph descobriu esta manhã. O meu estômago revirou-se. O quê? O Ryan tem se encontrado com membros da organização O'Sullivan várias vezes nas últimas 3 semanas. As pessoas que você disse serem seus rivais. Sim, eles têm financiado, fornecido recursos. A sabotagem dos pneus, a vigilância. Não era apenas o Ryan agindo sozinho. O estacionamento, o Ryan a aparecer na escola. Nada disso tinha sido coincidência. Por que eles o ajudariam? Porque identificaram-no como alguém de quem eu gosto. Alguém que eles poderiam usar contra mim. A palavra gosto pairou entre nós, carregada de implicações que nenhum de nós havia abordado diretamente. Isso é loucura, sussurrei. Eu conheci-o há 2 semanas. Como eles poderiam saber que te importas comigo? A expressão de Franco ficou divertida, porque eu tinha sido óbvio sobre isso. O hospital privado a trazer-te para minha casa, a levar-te pessoalmente para o trabalho hoje. No meu mundo, essas ações falam alto. Então, sou um alvo porque salvaste a minha vida. És um alvo porque Ryan é obcecado e violento. E os O'Sullivan viram uma oportunidade de explorar isso. Ele estendeu a mão e pegou na minha. Nada disso é culpa tua, Hannah. Mas parecia que era culpa minha. O meu mau julgamento ao namorar com o Ryan. A minha incapacidade de me proteger. A minha aceitação da ajuda do Franco, que pintou um alvo nas minhas costas. O que fazemos agora? Adaptamo-nos. Aumentamos a segurança. Limitamos a tua exposição. E eu lido diretamente com os O'Sullivans. Lidar com eles. Como? A expressão de Franco ficou impassível. Por mais necessário que fosse, a viagem de volta à propriedade foi silenciosa. Ambos perdidos nos nossos pensamentos. Quando chegamos, Franco desapareceu no seu escritório para fazer uma série de telefonemas, enquanto eu me retirei para a biblioteca. A noite caiu e Maria trouxe o jantar numa bandeja, já que Franco ainda estava a trabalhar. Comi sem apetite, com a mente a repetir o aceno de Ryan no estacionamento. A arrogância casual do gesto, sabendo que ele tinha me irritado. Franco me encontrou horas depois, enrolada numa poltrona com um livro não lido. Ele parecia exausto, gravata afrouxada e cabelo despenteado por ter passado as mãos por ele.
Joseph tem pessoas vigiando o apartamento de Ryan, disse ele, sentando-se à minha frente. No momento em que ele for solto, saberemos. Isso não é sustentável. Não posso passar a minha vida a fugir dele. Não terás de o fazer. Franco inclinou-se para a frente, cotovelos nos joelhos. Prometo manter-te em segurança e pretendo honrar essa promessa. Mas, Hannah, precisas de compreender uma coisa. O caminho a seguir pode exigir ações que te deixem desconfortável. Que tipo de ações? Do tipo que garantam que Ryan e os O'Sullivans compreendam que estás permanentemente fora dos limites. Eu deveria ter ficado assustada com a implicação. Em vez disso, senti outra coisa. Alívio, talvez, por alguém finalmente estar disposto a lutar por mim. Confio em ti, ouvi-me dizer. Não sei porquê, mas confio. A expressão de Franco suavizou-se. É perigoso confiar em homens como eu, talvez. Mas homens como tu são os únicos que realmente ajudaram. Ele levantou-se e estendeu a mão. Vem comigo. Há algo que quero mostrar-lhe. Segui-o pela casa e saímos para os jardins. A noite tinha caído completamente. As estrelas eram visíveis acima das árvores. Franco levou-me até a capela, com as suas paredes brancas brilhando ao luar. Lá dentro, velas tremeluzavam no altar. Franco tinha estado ali recentemente, rezando novamente. Quando o meu pai morreu, disse Franco baixinho, fiz promessas que passei 15 anos a cumprir. Promessas de proteger a família, manter o nosso território, nunca mostrar fraqueza. Ele virou-se para mim. Mas esta noite, neste lugar, quero fazer uma promessa diferente. O meu coração batia forte contra as costelas. Franco, vou mantê-lo em segurança, Hannah. Não por causa da sua influência ou responsabilidade, mas porque, desde o momento em que o tirei daquela ponte, você se tornou importante para mim. Mais importante do que negócios, território ou qualquer promessa que fiz a homens mortos. A crueza na sua voz desfez algo no meu peito. Reduzi a distância entre nós, estendendo a mão para tocar o seu rosto. Ele agarrou a minha mão, segurando-a contra a sua bochecha. Tu mereces melhor do que isto, murmurou ele. Melhor do que eu, melhor do que esta vida. Para de me dizer o que eu mereço. Deixa-me decidir isso. Então, beijei-o. Não desesperadamente, como poderia ter feito após o trauma da ponte, mas deliberadamente. Escolhendo isto. Escolhendo parar de fugir da única pessoa que realmente me via. Franco respondeu com uma gentileza surpreendente. Uma mão acariciava a minha nuca, enquanto a outra envolvia a minha cintura. O beijo aprofundou-se lentamente, criando um calor entre nós que não tinha nada a ver com perigo e tudo a ver com desejo. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, Franco encostou a testa na minha. Isto muda as coisas, disse ele. Sei que não sou um homem fácil de amar, Hannah. Não estou a pedir algo fácil. Estou a pedir algo verdadeiro. Ele afastou-se o suficiente para encontrar os meus olhos. Verdadeiro é tudo o que sei dar. Naquela noite, deitada sozinha na minha cama, porque Franco insistiu que levássemos as coisas com calma, apesar do beijo, finalmente compreendi o que estava a sentir. Segurança não era apenas sobre equipas de segurança e janelas reforçadas. Era encontrar alguém que te visse completamente, com defeitos, medos e partes quebradas, e que escolhesse ficar ao teu lado mesmo assim. Franco Bellini era perigoso, complicado, envolto em violência e sombras. Mas ele também era o homem que rezava todas as manhãs, que cumpria as suas promessas, que olhava para mim como se eu fosse mais importante do que qualquer outra coisa no seu mundo complicado. E amanhã, quando Ryan criasse Baal e retomasse a sua caçada obsessiva, eu não enfrentaria isso sozinha. As semanas após o nosso beijo na capela transformaram-se em algo que eu não esperava. Franco tornou-se meu protetor e meu parceiro. Embora avançássemos devagar, deliberadamente, testando os limites do que estávamos a tornar-nos um para o outro, ele ainda dormia no seu próprio quarto, ainda mantinha uma distância cuidadosa. Mas os olhares entre nós tinham mudado, carregados de possibilidades. Pedi uma licença prolongada da escola. A senhora Peterson concedeu-a com relutância depois de eu explicar as preocupações de segurança em curso. Jessica ligava a cada poucos dias, a sua preocupação evidente mesmo através do telefone. Vais mesmo ficar lá com ele? Sim, Hannah, estou com medo por ti. Não apenas por causa do Ryan, mas porque te estás a envolver com alguém sobre quem não sabemos nada.
Ela não estava errada em se preocupar, mas o que ela não conseguia entender era como me sentia segura ali, apesar do perigo que pairava fora dos muros da propriedade. Ou talvez por causa disso, o mundo de Franco era violento e complicado, mas também estranhamente honesto. Sem fingimentos, sem segundas intenções, apenas linhas claras e consequências. Franco começou a incluir-me em partes da sua vida que antes mantinha separadas. Levou-me a um centro comunitário no bairro italiano de Portland, onde adolescentes praticavam basquetebol num ginásio que tinha o nome da sua família numa placa. Uma mulher mais velha abraçou-o quando chegamos, falando rapidamente em italiano. A minha avó teria adorado você, disse Franco enquanto observávamos as crianças a brincar. Ela acreditava em usar os nossos recursos para construir algo bom. A sua família financiou isto. O meu pai começou. Eu mantive. Essas crianças não têm muito, mas têm um lugar seguro para ir depois da escola, refeições, aulas particulares. Algumas delas sairão da pobreza por causa deste centro. Vi o orgulho na sua expressão, o cuidado genuíno. Este era o homem que rezava todas as manhãs, que tentava equilibrar a escuridão do seu trabalho com a luz onde quer que a encontrasse. Também visitamos um restaurante à beira-mar, onde ex-presidiários trabalhavam na cozinha e na sala de jantar. Franco conhecia cada pessoa pelo nome, perguntava sobre as suas famílias, ouvia as suas dificuldades em encontrar moradia e permanecer limpos. A sociedade os rejeita, explicou ele durante o trajeto de volta para casa. Um erro e eles ficam marcados para sempre. Eu dou-lhes uma segunda oportunidade. Alguns têm sucesso, outros falham, mas pelo menos têm a oportunidade. Isso é culpa? Perguntei com cuidado. Tentar espiar parcialmente os seus outros negócios, mas também pragmatismo. Essas pessoas são leais porque lhes mostrei respeito quando ninguém mais o fez. Essa lealdade é valiosa. Tudo com Franco tinha camadas. Boas intenções misturadas com pensamento estratégico, compaixão entrelaçada com interesse próprio. Isso deveria ter me incomodado mais do que incomodou. Uma tarde, encontrei-o na biblioteca a trabalhar em documentos. Ele olhou para cima quando entrei, colocando os papéis de lado. Preciso perguntar-lhe uma coisa, disse eu, sentando-me na cadeira à sua frente. A escola quer que eu decida se volto permanentemente ou se tiro uma licença mais longa. Talvez até ao próximo semestre. O que quer fazer? Não sei. Ensinar é a minha carreira, a minha identidade. Mas não consigo concentrar-me em literatura avançada quando estou constantemente a olhar por cima do ombro à procura do Ryan. Franco ficou em silêncio por um momento. E se pudesses ensinar sem a exposição de uma escola pública? Talvez alunos particulares ou desenvolver um programa educativo que tu controlasses. Não tenho recursos para isso, mas tenho. Ele inclinou-se para a frente. Tenho pensado em expandir o centro comunitário, adicionar componentes educativos, programas de tutoria para crianças que estão a ficar para trás. Você poderia projetá-lo, administrá-lo, usar as suas habilidades sem a vulnerabilidade de um ambiente público. A oferta era generosa e claramente algo que ele vinha considerando. Você financiaria isso? O centro já tem o dinheiro da minha família. Adicionar serviços educacionais faz sentido. E isso lhe dá um propósito, independência. Você não estaria se escondendo aqui. Estaria construindo algo. A ideia me atraiu mais do que eu queria admitir. Uma maneira de ensinar sem medo, de contribuir sem se tornar um alvo. Eu precisaria de tempo para desenvolver o currículo, entender o que as crianças precisam. Leve o tempo que precisar. O centro não vai a lugar nenhum. Naquela noite, durante o jantar, Franco recebeu uma ligação que fez sua expressão ficar fria. Ele se desculpou e desapareceu em seu escritório. Quando voltou, uma hora depois, a tensão irradiava de cada linha de seu corpo. Ryan pagou a fiança, disse ele sem preâmbulos. Ele está de volta às ruas. Já perdi o apetite. O advogado dele está ligado aos O'Sullivans. Eles estão a pressionar por isso, usando o Ryan como um representante para chegar até mim. Franco sentou-se pesadamente na cadeira. Joseph tem equipas a segui-lo, mas quero que fiques na propriedade até avaliarmos o próximo passo dele. Eu mal saí daqui mesmo. Eu sei, e odeio que essa seja a sua vida agora. Ele estendeu a mão por cima da mesa, segurando a minha. Mas vamos acabar com isso, Hannah. Eu prometo. Os dias seguintes passaram em uma espera tensa.
Ryan não se aproximou da propriedade nem entrou em contato, mas os relatórios de Joseph mostravam que ele se reunia repetidamente com associados do Sullivan. Eles estavam a planear algo. Franco passava longas horas no seu escritório ou fora a negócios. Quando estava em casa, eu podia ver o cálculo nos seus olhos, a estratégia a se formar. Ele estava a preparar-se para a guerra, e eu era o motivo. Uma noite, encontrei-o na capela depois da meia-noite. Ele estava sentado no banco da frente, com a cabeça baixa, mas não estava a rezar. Apenas sentado em silêncio. Não consegue dormir? Perguntei, sentando-me ao lado dele. Tenho muitas coisas na cabeça. Ryan e os O'Sullivans. Outras coisas. Ele virou-se para me olhar e, à luz das velas, o seu rosto parecia mais jovem, mais vulnerável. Estou a tentar descobrir como protegê-la sem me tornar o monstro que você acabará por odiar. O que isso significa? Significa que a solução para este problema envolve ações que pessoas boas não tomam, que pessoas boas não deveriam testemunhar. Eu entendi o que ele não estava a dizer. Para realmente parar Ryan e os O'Sullivans, Franco precisaria usar métodos que existiam fora da lei e da moralidade. Violência, ameaças, talvez pior. Não sou tão inocente quanto pensas, disse baixinho. Passei meses desejando que Ryan simplesmente desaparecesse, imaginando cenários em que ele não pudesse mais me machucar. Esses também não são pensamentos de uma boa pessoa. Pensar e fazer são coisas diferentes, não são? A intenção é a mesma. Franco estendeu a mão, afastando o cabelo do meu rosto. Não quero que carregues o peso do que está por vir. Esse fardo é meu. Estamos nisto juntos. Tu estás sempre a dizer isso. Então deixa-me realmente estar contigo, sem me proteger da realidade. Ele ficou a observar o meu rosto por um longo momento. Tens a certeza? Sim. Então, amanhã, Joseph irá informar-nos sobre o que descobriu. Tudo, sem filtros. E depois disso, decidimos como avançar. Na tarde seguinte, nós três reunimos-nos no escritório de Franco. Joseph espalhou fotografias e documentos pela secretária, mapeando as ligações entre Ryan e os O'Sullivans. Ryan tem estado num esconderijo dos O'Sullivans, explicou Joseph. Ele está a receber dinheiro, apoio jurídico e assistência operacional. Em troca, ele está a fornecer informações sobre a senhorita Cooper e a agir como uma ameaça visível. Por que eles não agiram de forma mais direta? Perguntei. Se eles querem usar-me contra o Franco, por que confiar no Ryan? Negação plausível, disse Franco. Ryan é um ex-namorado ciumento com um histórico documentado de assédio. Se algo acontecer consigo, eles podem alegar que não tiveram envolvimento. É uma guerra psicológica disfarçada de violência doméstica. Joseph acenou com a cabeça. Eles estão a testar a sua reação, Franco. A ver se você vai reagir exageradamente e dar-lhes uma justificação para retaliar, ou se vai mostrar fraqueza ao não proteger alguém sob os seus cuidados. Nenhuma das opções é aceitável, e é por isso que precisamos de uma terceira opção. Joseph disse uma que remove Ryan da equação e envia uma mensagem clara aos O'Sullivans, sem iniciar um conflito aberto. A expressão de Franco era indecifrável. O que você sugere? Ryan violou sua ordem de restrição várias vezes. Com as provas adequadas e pressão nos lugares certos, podemos garantir que sua fiança seja revogada e ele enfrente uma pena de prisão significativa. Enquanto isso, abordamos os O'Sullivans diretamente e negociamos os termos. Eles não vão negociar. Franco disse que eles veem fraqueza no meu apego a Hannah. Então, demonstramos que não é fraqueza, mas motivação. Joseph tirou outra fotografia mostrando um armazém controlado pelos O'Sullivans. Atacar onde dói. Tornar a continuação desta vingança mais cara do que recuar. Franco estudou a imagem. Isso agrava as coisas. Eles já agravaram ao envolver civis. Estamos apenas a responder da mesma forma. A conversa continuou, traçando estratégias e contingências. Eu ouvia, fascinado e horrorizado pela forma clínica como discutiam violência e intimidação. Este era o mundo de Franco, onde cada ação acarretava riscos calculados e possíveis retaliações. Hannah, disse Franco, chamando a minha atenção. Se avançarmos com isto, não há volta a dar. Acontecerão coisas que não poderá desfazer ou ignorar. Tenha certeza de que quer envolver-se? Pensei no rosto de Ryan no parque de estacionamento da escola, nas tiras de pregos na ponte.
nos meses de medo e impotência. Depois pensei nas crianças do centro comunitário de Franco, nos funcionários do seu restaurante, no equilíbrio cuidadoso que ele tentava manter entre a escuridão e a luz. Tenho a certeza. Franco manteve o meu olhar por mais um momento, depois acenou com a cabeça. Então vamos em frente. Joseph, comece a preparar-se. Quero planos detalhados até amanhã à noite. Depois que Joseph saiu, Franco puxou-me para perto, envolvendo-me com os seus braços. Apoiei a cabeça no seu peito, ouvindo os batimentos do seu coração. Não importa o que aconteça, disse ele baixinho. Fique em segurança. Isso não é negociável. Você também. Sobrevivi a coisas piores do que os Ollivans. Isso não me faz preocupar menos. Ele deu-me um beijo no topo da cabeça. Então vamos preocupar-nos juntos. 3 semanas de planeamento cuidadoso e tensão culminaram numa sexta-feira à noite. Eu estava a trabalhar no currículo para o programa do centro comunitário quando a Jessica ligou. A sua voz estava em pânico. Hannah, não consigo falar com o David. Ele deveria ter se encontrado comigo depois do trabalho. Há 2 horas. O telefone dele vai direto para o correio de voz. O gelo inundou as minhas veias. Onde vocês deveriam se encontrar? Naquele restaurante italiano no centro da cidade. O mesmo onde comemoramos nosso aniversário. Corri para o escritório de Franco. Ele estava ao telefone, mas desligou imediatamente quando viu a minha cara. O marido de Jessica está desaparecido. A expressão de Franco ficou fria. Ele ligou para Joseph antes que eu terminasse de explicar, falando em comandos rápidos. Em poucos minutos, tivemos a confirmação. David Turner tinha saído do escritório às 17h30. O carro dele ainda estava na garagem. Ele nunca chegou ao restaurante. Os O'Sullivan levaram-no, disse Joseph pelo viva-voz. Estamos a rastreá-los agora. Por que, David? Perguntei, embora Dredd já tivesse dado a resposta. Para usar como moeda de troca, disse Franco com severidade. Eles sabem que a Jessica é a tua amiga mais próxima. Levar o marido dela é uma mensagem. O meu telemóvel vibrou com uma chamada de vídeo. Número desconhecido. Franco pegou nele antes que eu pudesse, cerrando os dentes enquanto assistia. Ele virou o ecrã para mim. David estava sentado numa cadeira com as mãos amarradas, claramente assustado, mas ileso. Atrás dele, 2 homens que eu não reconhecia. O vídeo não tinha áudio, apenas o rosto aterrorizado de David e uma marcação de tempo mostrando que tinha sido gravado há 20 minutos. Seguiu-se uma mensagem de texto. A escolha é sua, Bellini. A mulher ou o marido da amiga. Meia-noite. Pier 9 do Distrito Portuário. Venha sozinha. Eles estão a forçar uma decisão. Joseph disse que era uma tática clássica de intimidação. Franco já estava a se mover, pegando o casaco e o telefone. Prepare a equipa. Tática completa. Quero vigilância naquele armazém em 30 minutos, Franco. Eles disseram, venha sozinha. Ele se virou para mim. E o olhar nos seus olhos era absolutamente letal. Não negocio com pessoas que tiram a inocência. Eles querem guerra. Vão tê-la. E o David, se entrar com força, não vou deixar que o magoem. Mas também não vou cair numa armadilha concebida para me eliminar e deixar-te indefeso. Ele puxou-me para perto, dando-me um beijo forte na testa. A Jessica precisa de saber. Liga para ela. Traz-a aqui. Maria cuidará dela enquanto lidamos com isso. As 2 horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Jessica chegou trêmula e pálida, desabando nos meus braços no momento em que entrou pela porta. Sentamo-nos na sala enquanto Maria trazia chá. Nenhum de nós tocou nele. A culpa é minha, sussurrei. Eles levaram David por minha causa. Não, disse Jessica com veemência. Levaram o David porque são monstros. Não foste tu que fizeste isto, Hannah. Mas eu tinha feito ao aceitar a proteção de Franco, ao apaixonar-me por ele. Tinha pintado alvos em todas as pessoas de quem gostava. Franco e 8 homens deixaram a propriedade às 11 horas. Observei da janela enquanto os seus veículos desapareciam na noite, carregando armas e equipamento tático. Joseph tinha ficado para trás para coordenar a partir do escritório de Franco. Várias telas exibiam imagens de vigilância. Você deveria tentar descansar, disse Maria gentilmente. O Sr. Bellini sabe o que está a fazer, mas eu não conseguia descansar. Não conseguia fazer nada além de andar de um lado para o outro, preocupar-me e repassar todas as decisões que levaram a esse momento.
Às 11h45, Joseph nos chamou ao escritório. Eles estão em posição. O armazém está como esperado. Guarda mínima do lado de fora. David está retido no segundo andar, no canto nordeste. 2 homens com ele, mais 3 no piso térreo. Apenas 5? Perguntou Jessica. Parece muito pouco. É uma armadilha, disse eu. Eles estão à espera que Franco traga reforços. Tem mais pessoas à espera. Joseph acenou com a cabeça, sombrio. Identificamos mais 12 inimigos em edifícios adjacentes. Uma clássica emboscada. Jessica apertou a minha mão. O pessoal do Franco consegue lidar com isso? Estamos prestes a descobrir. Os 20 minutos seguintes passaram num silêncio agonizante, quebrado apenas pelas comunicações silenciosas de Joseph com a equipa. Então, o caos irrompeu nos ecrãs. Observei os homens de Franco a moverem-se com precisão militar. Entrada simultânea em vários pontos, desativando a emboscada antes que a equipa de O'Sullivan pudesse reagir. Tiros breves, altos o suficiente para me fazer estremecer, apesar da má qualidade do áudio. Depois, silêncio. David está em segurança. Joseph informou. 2 alvos abatidos. O resto está sob custódia. O Sr. Bellini está a seguir para o segundo andar. Mais minutos tensos. Então o rádio de Joseph chiou. A voz de Franco controlada, mas com autoridade. Temos David, sem ferimentos graves. 2 tenentes de O'Sullivan sob custódia, incluindo aquele que enviou o vídeo. Estamos a extraí-los agora. O alívio tomou conta de mim com tanta intensidade que quase desmaiei. Jessica soluçava, escondendo o rosto nas mãos. Eles voltaram 1 hora depois. David saiu do carro cambaleando, machucado, mas andando sozinho. Jessica correu para ele e eles se abraçaram enquanto Franco se aproximava de mim. Ele está bem, assustado, mas ileso. Obrigado. As palavras pareciam inadequadas para o que ele tinha feito. Isto não acabou, disse Franco baixinho. Mas enviamos uma mensagem esta noite. Ninguém sob a minha proteção é um alvo aceitável. Lá dentro, Maria tinha preparado comida e suprimentos médicos. David sentou-se à mesa da cozinha, enquanto o médico de Franco examinava os seus pulsos, onde as cordas tinham cortado a pele. Sinto muito, disse a David e Jessica. Sinto muito por vocês terem sido arrastados para isso. David olhou para mim, com a sua habitual postura calma abalada, mas não quebrada. Você não nos arrastou para lugar nenhum. Nós escolhemos ficar ao seu lado. É isso que os amigos fazem. Ele está certo, acrescentou Jessica. Embora eu admita que não esperava que isso envolvesse um sequestro de verdade. Os O'Sullivan vão retaliar, disse Franco, aceitando o café de Maria. Esta noite foi uma vitória, mas isso agrava as coisas. David e Jessica, vocês são bem-vindos para ficar aqui até resolvermos isso, ou posso providenciar proteção na sua casa? Eles trocaram olhares. Vamos para casa, disse David. Mas aceitaremos a proteção. Escolha inteligente. Franco pegou o telemóvel. Colocarei 2 homens do lado de fora da vossa casa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles serão discretos, mas eficazes. Depois que eles partiram com a sua equipe de segurança, Franco e eu finalmente ficamos sozinhos. Ele parecia exausto, a tensão ainda visível em seus ombros. Você poderia ter sido morto esta noite, eu disse. Mas não fui. E o David também não, que era o importante. Os O'Sullivans vão pensar 2 vezes antes de atacar civis novamente. Capturamos 2 dos seus líderes esta noite. Isso é uma vantagem para a negociação. Aproximei-me e abracei-o. Não sei o que teria feito se algo tivesse acontecido contigo. Ele abraçou-me com força. Nada aconteceu. Estamos seguros. O David está seguro. É isso que importa. Mas enquanto estávamos ali na cozinha silenciosa, eu sabia que o Franco estava certo. Isto não tinha acabado. Esta noite tinha sido uma batalha, não a guerra. E os O'Sullivans iriam responder. A questão era como, e se estaríamos prontos quando eles o fizessem. A rede de inteligência do Joseph provou o seu valor em 48 horas. O Ryan tinha sido visto num motel perto da fronteira com Washington, pago com dinheiro que foi rastreado até uma empresa de fachada dos O'Sullivans. A equipa de Franco agiu rapidamente. Eu não estava lá para a captura, mas Franco ligou-me da estrada. Nós o capturamos e o estamos a levar para um local seguro para interrogatório. Ele está ferido? Não, e não ficará, a menos que seja absolutamente necessário.
Eu sei que você precisa de respostas, Hannah. Eu vou obtê-las. 4 horas depois, Franco voltou para a propriedade com uma expressão séria, mas satisfeita. Ele me encontrou na biblioteca e sentou-se pesadamente ao meu lado. O Ryan confirmou tudo. Os O'Sullivans abordaram-no há 3 meses, antes do incidente da ponte. Ofereceram-lhe dinheiro e apoio se ele os ajudasse a chegar até ti. Sabendo que eu me sentiria responsável depois de salvar a tua vida, o meu estômago revirou-se. Então, a ponte sempre foi sobre ti, não apenas a obsessão do Ryan. Ambos. O ódio do Ryan deu-lhes a ferramenta perfeita. Eles financiaram a sabotagem, forneceram as tiras de pregos, deram-lhe assistência técnica. Mas foi o Ryan que executou o plano, que queria te morto mesmo antes de eles se envolverem. E quanto à fraude ao seguro? A expressão de Franco escureceu ainda mais. Uma apólice de $300.000 que ele falsificou 6 semanas antes da ponte. Se tivesses morrido, ele teria recebido o dinheiro e desaparecido. Provavelmente para o México, onde os O'Sullivans têm ligações. O cálculo casual do meu assassinato deixou-me enjoado. Onde está ele agora? Num armazém que controlamos sob vigilância. Joseph tem todas as provas documentadas, depoimentos gravados. Vamos entregar tudo à polícia através do nosso contacto no departamento. Ryan vai falar. Implicar os O'Sullivans. Essa é a ideia. Mas temos um problema mais imediato. Os 2 tenentes O'Sullivan que capturamos durante o resgate de David também têm falado. Parece que a liderança deles está furiosa com o sequestro fracassado e quer cortar as perdas. O que isso significa? Eles estão dispostos a negociar hoje, na verdade. Em terreno neutro. Ambos os lados levarão segurança mínima. Franco pegou a minha mão. Isso pode acabar hoje à noite, Hannah. Tudo isso. Esperança e medo lutam no meu peito. Você confia que eles vão negociar de boa fé? Não, mas agora tenho uma vantagem. O testemunho de Ryan. Há 2 tenentes sob custódia. Provas de múltiplos crimes. Os O'Sullivans podem negociar ou enfrentar uma guerra que não estão em posição de vencer. A reunião foi marcada para as 20 horas daquela noite, num restaurante que Franco tinha no centro da cidade. Em teoria, um local neutro, mas com a vantagem de jogar em casa, ele insistiu que eu ficasse na propriedade com Maria e segurança adicional. Se isto correr mal, eles podem tentar raptar-te novamente. Preciso que fiques em segurança. Franco, tenha cuidado, por favor. Ele puxou-me para perto, beijando-me com uma intensidade que parecia uma promessa e um adeus ao mesmo tempo. Eu voltarei. Eu sempre volto. Depois que ele saiu, Jessica ligou. A voz dela parecia mais firme do que nos últimos dias. David contou-me o que Franco vai fazer esta noite. Tentar acabar com isso. Sim, estou apavorada. Eu também. Mas Hannah, David e eu conversamos depois de tudo o que aconteceu. Nós entendemos por que estás com o Franco. Ele não é o que esperávamos. O que esperavam? Um monstro, honestamente. Mas ele arriscou a vida para salvar o David. Isso não é algo que monstros fazem. A aceitação dela significou mais do que eu poderia expressar. Obrigada por não me odiar. Nunca. És a minha melhor amiga. Isso não muda. 2 horas passaram como décadas. Tentei ler, mas não consegui concentrar-me. Tentei comer, não tinha apetite. Finalmente, Joseph saiu do escritório de Franco. Está a correr bem. Os O'Sullivans concordaram com os termos. Estão a assinar os documentos agora. Que termos? Eles cedem 3 operações territoriais a Franco, pagam uma indenização substancial pelo sequestro de David e concordam que você e qualquer pessoa ligada a você estão permanentemente fora de alcance. Em troca, Franco libera os 2 homens deles e concorda em não buscar mais retaliação por ações passadas. É isso mesmo. Eles simplesmente aceitaram a derrota. São pragmáticos. Continuar custaria mais do que ceder. Franco demonstrou que está disposto a escalar, que tem os recursos e a inteligência para prejudicá-los gravemente. Às vezes, saber quando desistir é a jogada inteligente. Franco voltou pouco depois das 10, parecendo exausto, mas triunfante. Encontrei-o na porta e ele me abraçou. Acabou. Assinado, testemunhado, vinculativo. Os O'Sullivans estão fora e Ryan será transferido para a custódia da polícia amanhã de manhã com um arquivo completo de provas. O promotor com quem falei espera várias acusações. Tentativa de homicídio, fraude, conspiração, perseguição. Ele pode pegar no mínimo 20 anos.
O alívio tomou conta de mim com tanta força que comecei a chorar. Franco me abraçou enquanto eu tremia. Todo o medo e a tensão dos últimos meses finalmente se dissiparam. Agora está segura, murmurou ele. Realmente segura. Naquela noite, pela primeira vez desde a ponte, dormi sem pesadelos. Na manhã seguinte, chegaram os repórteres. Alguém tinha divulgado a notícia da prisão de Ryan e das acusações contra ele. O meu nome ficou fora da imprensa graças às leis de proteção às vítimas, mas as especulações sobre ligações com o crime organizado correram soltas. Franco lidou com isso com a eficiência característica. Os seus advogados emitiram declarações. O restaurante onde as negociações ocorreram, de repente, não tinha imagens de segurança daquela noite. Joseph garantiu que nenhuma ligação pudesse ser traçada entre a organização de Franco e a captura de Ryan. A polícia está a receber os créditos pelo excelente trabalho de investigação. Joseph relatou com um leve divertimento. Eles até sugeriram que Ryan poderia delatar figuras do crime organizado para reduzir a sua pena. Ele fará isso? Perguntei. Não. Os Ollivans deixaram claro, através dos canais, que a segurança da sua família depende do seu silêncio. Ele cumprirá a sua pena em silêncio. Jessica e David nos visitaram naquela tarde. David parecia melhor, os hematomas estavam desaparecendo, sua calma natural estava voltando. Queríamos agradecer-lhe adequadamente, Jessica disse a Franco, por salvar David, por acabar com a ameaça. Sabemos que não precisava fazer nada disso. Hannah é importante para mim. As pessoas de quem ela gosta são importantes por extensão. Os olhos âmbar de Franco encontraram os meus. Além disso, ninguém ameaça o que é meu. A possessividade deveria ter me incomodado. Em vez disso, senti segurança. Nas 2 semanas seguintes, a vida encontrou um novo normal. Demiti-me oficialmente da escola e comecei a construir o programa educativo no Centro Comunitário de Franco. Jessica visitava-me regularmente, nossa amizade mais forte por termos sobrevivido à crise juntos. Franco e eu entramos no ritmo de uma parceria real. Ele me ensinou sobre o seu mundo, o equilíbrio cuidadoso de poder e respeito que mantinha a sua organização estável. Mostrei-lhe o meu, compartilhando livros e ideias, e o prazer simples de noites tranquilas. Uma noite, 3 semanas após a prisão de Ryan, Franco me encontrou na biblioteca. Ele segurava uma pequena caixa de veludo e meu coração parou. Não é o que estás a pensar, disse ele rapidamente, vendo a minha expressão. Pelo menos ainda não. Mas queria que ficasses com isto. Dentro havia uma delicada corrente de ouro com um pequeno pingente em forma de cruz. Simples, bonito. Era da minha avó. Ela usava-o todos os dias. Dizia que lhe lembrava que a fé não era sobre perfeição, mas sobre tentar ser melhor. Ele tirou o colar e colocou-o no meu pescoço. Tu fazes-me querer ser melhor, Hannah. Todos os dias eu tocava a cruz, sentindo o peso do que ele realmente estava a dizer. Não era um pedido de casamento, mas era uma promessa, um compromisso com o que quer que estivéssemos a construir juntos. Eu amo-te, eu disse, as palavras finalmente encontrando o caminho para sair. O rosto de Franco transformou-se, a ternura substituindo a sua habitual cautela. Amo-te desde a ponte, desde que te puxei para cima e vi a luta nos teus olhos, apesar do medo. Ele beijou-me então com delicadeza e profundidade. E eu soube com absoluta certeza que a minha vida tinha mudado irrevogavelmente na noite em que o meu carro atravessou aquela barreira de proteção. Não apenas por causa do perigo, mas porque isso me levou até aqui, até este homem, este amor complicado, este futuro inesperado. Ryan Mitchell passaria as próximas 2 décadas na prisão. Os O'Sullivans tinham se retirado para lamber as suas feridas, e eu tinha encontrado algo em que já não acreditava que existisse. Alguém que se colocaria entre mim e a escuridão do mundo, sem me pedir para ser menos do que eu era. 3 meses se passaram desde a prisão de Ryan. O julgamento estava marcado para a próxima primavera, mas o promotor garantiu-nos que as provas eram contundentes. O advogado de Franco garantiu que o meu testemunho pudesse ser prestado por vídeo para proteger a minha identidade. A paz com os O'Sullivan se manteve. Os relatórios de Joseph mostravam que eles haviam honrado o acordo, mantendo-se longe do território de Franco e sem tomar nenhuma medida de retaliação. Os negócios de Franco tinham melhorado com as operações estabelecidas, gerando receitas substanciais. O meu programa educativo no centro comunitário foi lançado em janeiro com uma resposta entusiástica. 20 alunos inscreveram-se na primeira sessão,
A maioria adolescentes que tinham ficado para trás nas escolas tradicionais. Ensinar-lhes era diferente do meu antigo trabalho, mais pessoal e gratificante. Franco pediu-me em casamento num domingo à noite em fevereiro. Estávamos a passear pelos jardins da propriedade, com o último frio do inverno ainda no ar. Ele levou-me até a capela, um local agora familiar, onde partilhamos tantos momentos tranquilos. Lá dentro, velas iluminavam o altar. Franco tinha estado ali mais cedo, a preparar tudo. Hannah Cooper, disse ele, virando-se para mim e ajoelhando-se. Há 6 meses, tirei-te de uma ponte e a minha vida mudou para sempre. Trouxe luz à escuridão que eu tinha aceitado como permanente. Desafiou-me, igualou-me, fez-me querer ser o homem que merece. Ele tirou um anel, simples e elegante, com um único diamante. Não era ostentoso, apenas bonito. Case comigo. Construa uma vida comigo. Deixe-me passar todos os dias a provar que fez a escolha certa. As lágrimas turvaram a minha visão. Sim, com certeza. Sim. O anel deslizou perfeitamente no meu dedo. Franco levantou-se e beijou-me, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Jessica gritou quando liguei para ela com a notícia. Meu Deus, vais casar com o chefe da máfia. Ele prefere empresário. Tenho certeza que sim. Hannah, estás feliz? Realmente feliz. Olhei para Franco do outro lado da sala, observando-me com aqueles olhos âmbar, que me viram no meu pior momento e me amaram mesmo assim. Nunca fui tão feliz. O casamento estava marcado para o final de abril. Faltavam 6 semanas, seria pequeno, íntimo, apenas com a família e amigos próximos. O padre Michael, que conhecia a família de Franco há décadas, concordou em realizar a cerimônia, apesar de compreender toda a extensão dos negócios de Franco. A graça de Deus se estende a todos que a buscam, disse ele durante o aconselhamento pré-casamento. Franco, você fez muitas coisas na vida que entristecem o Senhor, mas também vi a tua caridade, a tua proteção aos fracos, a tua fé genuína. O casamento com Hannah é um novo capítulo. Faz com que valha a pena. A Jessica ajudou-me a encontrar um vestido. Seda creme que fluía em vez de se encher. Simples, como tudo o resto na cerimônia. O Franco usava um fato escuro e estava deslumbrante. A capela encheu-se de pessoas que eu conhecera ao longo dos meses. A Maria chorava abertamente. O Joseph estava impassível, mas com os olhos suspeitosamente brilhantes. Crianças do centro comunitário. Funcionários do restaurante do Franco. David totalmente recuperado e como um dos padrinhos do Franco. Jessica estava ao meu lado como dama de honra, apertando a minha mão quando fiquei emocionada durante os votos. Eu, Hannah, aceito-te, Franco, como meu marido, para estar contigo na alegria e na tristeza, para amar o homem complicado que és, para construir algo honesto e real nesta vida complicada que escolhemos. A voz de Franco estava firme, mas as suas mãos tremiam ligeiramente ao segurar as minhas. Eu, Franco, aceito-te, Hannah, como minha esposa, para te proteger sempre, para honrar a força que primeiro chamou a minha atenção, para agradecer a Deus todos os dias pelo momento em que os nossos caminhos se cruzaram. O padre Michael abençoou-nos, declarou-nos casados, e Franco beijou-me com tanta ternura que várias pessoas na congregação enxugaram os olhos. A recepção aconteceu no Jardim de Franco, transformado com luzes e flores. A música tocava, as pessoas dançavam e foi uma noite perfeita. As complicações das nossas vidas desapareceram na alegria. Conseguiste, disse a Jessica, abraçando-me com força. Encontraste a tua pessoa no lugar mais improvável. Encontrei mesmo. A família do Franco acolheu-me completamente. O tio dele, um homem na casa dos 70 anos, com os olhos do Franco, chamou-me à parte. És boa para ele. Vejo isso na forma como ele se comporta agora, menos sobrecarregado. Obrigada por isso. 3 meses após o casamento, acordei com náuseas. Maria percebeu imediatamente. Quando foi o teu último ciclo? Contei os dias e percebi, chocada, que estava com 6 semanas de atraso. Meu Deus. Ela sorriu, compreensiva. Vou mandar alguém à farmácia. O teste deu positivo. Depois, fiz outro e outro, só para ter certeza. Franco estava no escritório quando o encontrei. Ele olhou para cima assim que entrei, percebendo algo na minha expressão. O que se passa? Nada se passa. Estou grávida. Ele ficou a olhar para mim por 5 segundos. Depois,
Levantou-se, contornou a secretária e ajoelhou-se à minha frente, colocando as mãos na minha barriga ainda lisa e encostando a testa nela. Obrigado, sussurrou ele. Obrigado. Passei os dedos pelo cabelo dele. Este homem poderoso e perigoso reduzido à gratidão e ao espanto. Vamos ter um bebê. Ele olhou para cima e vi lágrimas a escorrerem pelo seu rosto. Um bebê, o nosso bebê. Naquela noite, ele abraçou-me gentilmente com uma mão sempre sobre a minha barriga, como se estivesse a proteger o que crescia ali. Conversamos sobre nomes, quartos de bebê, que tipo de pais queríamos ser. Quero algo melhor para o nosso filho do que o que eu tive. Franco falou sobre os negócios da família, a violência, os compromissos morais. Quero que eles tenham escolhas que eu não tive. Vamos dar-lhes isso juntos. Jessica e David visitaram-nos no dia seguinte. David trouxe flores e Jessica trouxe entusiasmo. Um bebê Bellini. Isto é incrível. Ela abraçou-me com cuidado, como se eu pudesse partir-me. Como é que o Franco está a lidar com isto? Ele chorou. Chorou mesmo. Aquele homem ama a ti mesmo. Eu sei. Eu também o amo muito. Olhando para trás, para o mês desde aquela noite na ponte. Do terror daquela saliência à alegria deste momento, tudo parecia surreal. Ryan estava preso, pagando pelos seus crimes. Os O'Sullivans tinham recuado, a sua ameaça neutralizada. A minha carreira tinha se transformado em algo mais significativo do que eu imaginava. E Franco, o homem que salvou a minha vida de todas as formas possíveis, era agora o pai do meu filho. Naquela noite fiquei no jardim, observando o pôr do sol pintar o céu de dourado e rosa. Franco aproximou-se por trás de mim, envolvendo a minha cintura com os braços. Em que estás a pensar sobre aquela noite na ponte? Em como estava aterrorizada. Em como tinha a certeza de que ia morrer. E agora encostei-me a ele, sentindo a força sólida que nunca me tinha falhado. Agora estou mais viva do que nunca. Os seus lábios roçaram a minha têmpora. Ainda bem, porque isto é apenas o começo, Hannah. O nosso começo. Ao longe, os sinos da capela tocavam para a oração da tarde. Franco iria em breve ajoelhar-se diante do altar, agradecendo a Deus pela graça que sentia não merecer. E eu esperaria aqui, com uma mão na barriga, pensando no futuro que estávamos a construir juntos. Um futuro nascido da tragédia, forjado no perigo e garantido por um amor que nenhum de nós esperava, mas que ambos escolhemos. A mão que me tirou do abismo nunca mais me soltou.